Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à segunda-feira dessa 34ª última semana do tempo comum e desse ano litúrgico. Semana em que somos colocados diante da parábola do juízo final e, olhando para a nossa vida, percebermos aonde nós estamos, de que lado estamos. Se à direita, do lado das ovelhas, ou se à esquerda, ao lado dos cabritos. Se estamos reconhecendo Jesus na figura dos pobres, sofredores e atendendo às suas necessidades, na medida das nossas possibilidades, ou se estamos fazendo vistas grossas, dando de ombro, não querendo reconhecer Deus naqueles que geralmente, de acordo com o olhar do mundo, só sabem incomodar. Vinde benditos do Pai, ou afastai-vos malditos, depende, ouviremos dependendo da vida que nós estamos levando. Cantemos. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar? E quem espera vê além, pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? Só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode, tudo dá e tudo pode, tudo dá e tudo pode tirar. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito do céu, mandai luminoso raio, luminoso
doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações, a nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja nessa última semana do tempo comum e também do ano litúrgico de 2023. Semana marcada pela solenidade de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, declarado Rei do Universo. Para essa celebração fizemos um caminho longo, de 33 semanas no tempo comum e de 52 semanas, 51 semanas do ano litúrgico. Celebrar Cristo Rei só é possível se tivermos feito um caminho com Ele, descobrindo ao longo do caminho que tipo de rei Ele é, que tipo de reino Ele quer estabelecer, quais os critérios que nós devemos prestar atenção para declararmos o seu senhorio sobre nós, nos dispondo a ser súditos e servos desse Rei, desse Senhor Jesus. Sem fazer o caminho, sem compreender tudo aquilo que ao longo do caminho a sua vida nos ensinou, a celebração passa a ser uma farsa. Farsa porque só de boca, mas não de vida. E o cristianismo, falamos várias vezes ao longo do ano, é uma religião prática, não é teórica. A teoria no cristianismo só tem sentido se ela brota de uma prática que está tendo dificuldade de ser do jeito de Deus. A gente pensa essa prática, descobre soluções, possíveis soluções, e depois de refletir, a gente volta para a prática para colocar aquilo que a gente refletiu em movimento. É a prática que conta, é a prática que salva. No próprio Evangelho de Mateus, que nos acompanhou esse ano, capítulo 7, depois do grande, ali no final do Sermão da Montanha, grande Sermão da Montanha, Jesus falou que todos que ouviram o grande sermão deveriam prestar atenção, porque não bastaria repetir Senhor, Senhor, para entrar no céu. Porque entrar no céu é para aquele que faz, que fizer a vontade do Pai que está no céu. E contou a parábola que quem ouve a palavra e põe em prática é um homem prudente, constrói a casa, a vida sobre a rocha. E uma casa construída sobre a rocha não teme tempestades, ventanias, enchentes, que dão contra a casa, mas a casa não cai. Tem a força, a segurança da rocha. Agora, quem ouve a palavra e não põe em prática, é a prática que salva, constrói uma casa também, mas sobre a areia movediça do mundo. E casa construída sobre a areia fica em pé enquanto não tem contrariedade, mas ventos, tempestades, enchentes dão contra a casa. E quando isso acontecer, a casa vai cair e a ruína será completa. Então fizemos um caminho com o Senhor Jesus desde o batismo, esse ano lá no dia 9 de janeiro, e ali, com a palavra do Pai, que nos apresentou Jesus como filho amado, que levaria uma vida que causaria alegria no seu coração, nós fomos aprendendo com Jesus. Caminhamos 33 semanas no tempo comum. Passamos pelo Sermão da Montanha, passamos pelo sermão missionário, pelo sermão da comunidade, pelo sermão do reino de Deus. E nessas últimas semanas, o grande discurso, o grande sermão escatológico, capítulos 24 e 25 de Mateus. A liturgia nos apresentou só o capítulo 25, nesses 3 últimos domingos, com as 3 parábolas que o capítulo 25 traz, que colocaram a gente em sintonia com o futuro, com o que virá, com a vida além dessa vida, com a vida que se prolonga para além da morte. Deixando muito claro que essa vida que nós esperamos viver
ela é construída passo a passo enquanto nós estamos aqui, vivendo esse momento. As escolhas que fazemos, as posições que tomamos, as atitudes que temos, aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, enfim. Tudo isso tem consequências, traz consequências, terá consequências depois. Precisamos viver a nossa vida atentos e vigilantes, enchendo a cada dia nossas lâmpadas de óleo, para que quando o Senhor chegar, estejamos ali, prontos, no lugar marcado para entrarmos com Ele para a festa de casamento. Enchemos as nossas lâmpadas de óleo quando multiplicamos os talentos, para recebermos do Senhor as palavras: servos bons e fiéis. Fiéis vocês foram no pouco, eu vou dar muito para vocês, venham participar da minha alegria. Não podemos ser imprudentes e deixar para a última hora o que a vida inteira foi dado para a gente fazer. Óleo no final não se reparte, óleo no final não se compra e não adianta bater na porta depois que ela fechar. Não adianta enterrar o talento e querer devolver ao Senhor aquilo que foi dado. Porque Ele deu a gente no início da vida. E a vida inteira que a gente viveu, a gente fez o quê? Não podemos receber do Senhor palavras do tipo: não conheço vocês, servo mau e preguiçoso. Como que a gente faz isso? A solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, apontou. Devemos viver a nossa vida em sintonia com a vida do próprio Deus, que ontem, na leitura de Ezequiel 34, 11 a 12, 15 a 17, mostrou. Deus é o bom pastor, que diferente, contrário aos maus pastores que exploraram, que oprimiram, que roubaram a vida do rebanho, enquanto o rebanho era gordo, novo, forte, tinha carne, gordura, lã, leite. Eles fingiam cuidar, na verdade eles cuidavam porque eles tiravam dali seu sustento. Mas quando o rebanho ficou velho, doente, fraco, só dando trabalho, tendo que ter cuidado, zelo, proteção. As porteiras foram abertas, uma noite de tempestade, os falsos pastores escorraçaram as ovelhas do redil, que vaguearam pelo mundo. Andaram, subiram e desceram montes numa noite fria, de tempestade e escuridão. Quebraram a perna, adoeceram, enfraqueceram, ficaram quase mortas. Mas a leitura de ontem diz que Deus, que Javé, vem assumir o pastoreio do seu rebanho. E Javé fará o contrário dos falsos pastores. Ele vai atrás do seu rebanho, das suas ovelhas. Perna quebrada ele enfaixa, doente ele cuida, não consegue andar, ele carrega nos ombros. Aquela que está desviada, não encontra o caminho de volta, ele reconduz ao redil. E a gorda, forte, saudável que está no redil, ele continua olhando. É assim, reproduzindo essa atitude de Javé, o bom pastor, é que a gente multiplica talentos, a gente enche a nossa lâmpada de óleo. Ezequiel preparou a gente para o Evangelho de Mateus 25, 31 ao 46. Essa parábola dita no seu sentido positivo e negativo. Parábola do juízo final. Todo mundo teme o juízo final, mas não é para temer. O juízo final não vai ter problema nenhum se a gente fizer aquilo que Deus pede de nós. E o que Deus pede de nós é muito simples. A gente fala que Deus pede coisas complicadas, difíceis, não é difícil. Deus pede apenas que nós amemos e deixemos que o amor leve a nossa vida na direção daqueles que precisam. E quem precisa, pouca coisa basta. Para aquele que tem tudo, que tudo não basta. Você faz tudo e está ruim. Agora, aquele que não tem nada, pouca coisa basta. É um prato de comida, é um copo de água, é um agasalho para o frio, é uma pernoite na casa, é uma visita no presídio, é um cuidado mínimo para quem está doente. Tudo muito simples, qualquer um pode fazer isso. Mas como a gente acha que Deus é muito complicado, Deus é severo, como o servo lá que enterrou o talento domingo retrasado, a gente fica com medo, achando que ele quer coisas grandiosas. Como a gente não pode fazer coisas grandiosas, a gente acha que as pequenas não servem. E o julgamento é por coisas muito simples do dia a dia, do cotidiano, para ver se a gente esteve atento, observando, sentindo compaixão das ovelhas que estão andando no mundo errando, de um lado para o outro, sem pastor para guiar, sem pastor para cuidar, para zelar, para proteger. Fez isso? Vinde benditos do Pai. Tomem posse do reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não fez isso? Afastai-vos malditos por fogo eterno preparado pelo diabo pelos seus.
Me reconheceram nos irmãos mais pequeninos, fizeram a eles aquilo que eles estavam pedindo. Vinde benditos do Pai. Não me reconheceram nos pequeninos e não fizeram a eles aquilo que eles estavam precisando. Para o fogo eterno preparado pelo diabo por seus. São Paulo aos Coríntios, primeira carta, ontem disse que a nossa vida tem que ser adequada à vida de Jesus, que ao ressuscitar dos mortos nos garantiu uma vida nova. Temos de viver essa vida nova. E o objetivo da vida nova é fazer com que Deus seja tudo em todos. Aonde Deus não está acontecendo, eu, crente, tenho de fazer acontecer. Aonde Deus está sendo negado, rechaçado, é ali que é o meu lugar de crente. Por isso a igreja é uma igreja missionária por essência. É uma igreja em saída na sua essência. Porque ela tem de deixar Deus estar, deixar Deus existir aonde o mundo não está deixando. Ele estar nem existir. É disso que se trata. Quando Deus for tudo em todos, o céu se estabelecerá. É nessa toada que a gente segue a semana. E hoje, segunda-feira, a palavra segue essa mesma linha. Primeira leitura do livro de Daniel, capítulo 1, 1 a 6, 8 a 20. Esse livro de Daniel que faz um recuo histórico. O livro em si é uma escritura da mesma época do livro dos Macabeus, que meditamos primeira leitura semana passada. É ali os anos 167, né? Antes de Cristo, finalzinho ali do terceiro século, início do segundo antes de Cristo. É nessa mesma época. A comunidade para a qual o livro de Daniel é escrita, o contexto é a época do governo grego. Mas eles fazem um recuo histórico e vão lá no exílio da Babilônia. A história é contada como se estivesse na época do exílio na Babilônia. Daniel e seus companheiros, Misael, Ananias e Azarias, são da tribo de Judá exilados na Babilônia. O rei Nabucodonosor é citado, mas o contexto é o contexto do Império Grego cruel, que vimos semana passada, que está exigindo que a comunidade abandone a sua fé, que está prendendo, torturando, primeiro tentando lisonjear. Não aceitando as lisonjas, a crueldade do reino se estabelece, como fizeram com Eleazar semana passada, como fizeram com aquela mãe e os seus filhos, né? Como tentaram fazer com Matatias, a família dos Macabeus, enfim. É esse mesmo contexto. Então vemos aqui uma comunidade perseguida que está sendo tentada a abandonar a religião dos antepassados, negar Javé, adorar os ídolos, mas que encontra em alguns poucos membros a resistência a tudo isso. Com a força de Deus, esses poucos membros vão resistir. Daniel e seus companheiros vão nessa linha. Daniel e os companheiros são como Eleazar semana passada, aquela mãe com os filhos na semana passada, a família dos Macabeus, a família de Matatias, enfim. Eles vão resistir e não vão permitir que a força do império, o poder do mundo, os corrompa. Hoje temos a introdução do livro, onde o autor sagrado faz esse recuo histórico, nos leva, né, dos anos 160, 200 antes de Cristo, para mais para trás, lá nos anos 580, 570, época do exílio na Babilônia, né, que durou de 586, né, a 535, 36, né, foram 50 anos de exílio. É nesse contexto do exílio que o livro recua e faz o seu contexto, apesar de historicamente ser um livro ali do final do terceiro século antes de Cristo. Então, aqui na introdução do livro, capítulo 1, a 6, 8 a 20, temos então toda a contextualização do exílio na Babilônia, Nabucodonosor que invade, que destrói, que leva cativos. O rei Nabucodonosor que pede aos seus empregados, aos seus eunucos, que escolham alguns jovens lá de Jerusalém, de Israel, que tenham boa formação, que consigam aprender as letras, né? E durante 3 anos de estudos, eles sejam preparados para depois servirem o rei de maneira mais íntima. Nesses jovens estão Daniel, Azarias, Misael, né?
Ananias, Azarias, Misael e Daniel, né? São os jovens escolhidos. E aqui já começa o confronto, porque o rei vai mandar dar comida para eles, uma comida boa, uma ração boa, própria do palácio, mas eram comidas que os judeus não podiam comer. E Daniel vai se recusar, vai pedir para aqueles que são responsáveis por alimentar os jovens que eles comam só legumes e tomem água e não se sirvam do banquete do rei. No primeiro momento, o empregado vai ficar meio pesaroso, achando que só comer legumes e beber água eles iriam ficar fracos, e quando se apresentassem diante do rei, o rei não iria gostar, e o empregado acabaria sendo cobrado. Mas Daniel faz uma proposta: que eles comessem legumes ferventados e bebessem água durante 10 dias. Se durante 10 dias eles de fato ficassem mais enfraquecidos, mais debilitados que os demais, que então eles seriam obrigados a comer o banquete do rei. Mas não é isso que acontece, né? Apesar de comer só legumes ferventados e beber água, 10 dias depois os jovens estão mais fortes e robustos que os outros, mostrando como que Deus se coloca do lado de quem é fiel. Aquele que é fiel, Deus não abandona, porque eles não abandonam Deus. Na verdade, Deus nunca abandona, quem abandona é a gente. Então a gente vai por outros caminhos, não vamos encontrar com Deus se não for o caminho de Deus. Mas quando a gente está no caminho com Deus, que Deus aponta, Deus está sempre ali. E quando Deus está sempre ali, nenhum mal chega perto de nós. Nenhum mal há de chegar perto de nós. Nada que o mundo fizer vai nos atingir. É o que Daniel, hoje, os seus amigos, provam para nós. Então, é uma leitura muito importante nessa reta final, porque continuamos a pensar a nossa vida presente com relação à vida que virá depois. E a leitura vem falar que se eu quero essa vida plena depois, viver aqui a fidelidade àquilo que Deus espera de mim é condição colocada, que não se negocia e que não modifica uma vírgula nem para a direita nem para a esquerda. Então diz a leitura: início da profecia de Daniel, 1 a 6, 8 a 20. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, aí vai falar, né? Avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Senear, para o templo de seus deuses. Começou a devastação de Jerusalém, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenês, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real e de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência, instruídos e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. Esse é o critério do mundo para escolher aqueles que são melhores, mais fortes, mais vigorosos. O mundo é assim. Por isso jogam fora todos aqueles que eles acham que não contam. E são esses que nós, povo de Deus, devemos olhar. Porque Deus é o contrário do mundo. O mundo joga fora, a gente recolhe. O mundo aplaude, a gente olha desconfiado. O rei fixou-lhe uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. E aí vai começar a história de Daniel e seus amigos. Havia entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei, por convicções religiosas, olha a fidelidade, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus considera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo, tá vendo? Em lugar hostil, mas Deus vai trabalhando. Se a gente é fiel, Deus mostra a sua fidelidade. Este disse-lhes: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a padecer, a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda, que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: por favor, faz uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência, e a dos jovens que comem à mesa do rei, da mesa do rei. E conforme achares, assim resolverás com estes teus criados.
O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles, para dar-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor, pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Essa primeira leitura de Daniel, nessa reta final, nessa última semana, últimos dias do ano litúrgico do tempo comum, mostra qual é o caminho da santidade e da perfeição. A fidelidade àquilo que Deus espera de nós. Não obstante as hostilidades do mundo, fidelidade sempre. Aquele que é fiel se encontra com a fidelidade de Deus. Começa a perceber aquilo que mais tarde São Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Frente ao mundo, parecemos não poder nada e não podemos. Mas se estamos com aquele que é mais do que o mundo, podemos tudo. Porque ele nos dá força. É disso que se trata. Salmo que responde essa leitura, o texto do Salmo responsorial é também de Daniel, capítulo 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Por quê? Porque em vós é que nós somos. É em vós que podemos. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refulge a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. Daniel 1, Salmo responsorial Daniel 3, fidelidade sempre, apesar das dificuldades. Louvor e glória a Deus que tudo faz por nós. Nos preparam para o evangelho de hoje, Lucas 21, 1 a 4. O óbolo da viúva. Texto bem conhecido de nós, que nos mostra, mais uma vez, a contradição entre Deus e o mundo. O que é valor para Deus e o que é valor para o mundo. O que conta para Deus e o que conta para o mundo. O mundo conta aquilo que eu posso demonstrar e oferecer. Deus conta o coração, a sinceridade do coração. Observando no templo as ofertas que as pessoas levavam, Jesus percebe como que os ricos dão grandes quantias. Uma viúva, tadinha, acabrunhada, envergonhada, deposita no tesouro do templo 2 moedinhas que não valiam quase nada. E Jesus aproveita aquela situação para catequizar os discípulos e a nós, dizendo que a viúva, que deu 2 moedinhas que não valiam quase nada, deu mais do que todos os outros. Como, Senhor? Os outros deram muito. E a resposta de Jesus foi muito clara. Aqueles que deram muito, deram do que sobrava. Faria falta para eles. Eles continuariam com tudo que eles sempre precisaram para viver. Quem dá o que sobra, não dá. Não é partilha. Entregar o que sobra para o outro é até um favor. O outro leva aquilo que está em excesso, né? Agora, no final de ano, a gente faz uma limpeza nos armários. A gente tira aquilo que está sobrando e dá. Quem leva aquilo que está sobrando é um favor para nós. E a gente ainda posa de bom moço achando que a gente está arrasando. Como que a gente é caridoso?
A viúva, ao passo que a viúva deu tudo que ela tinha para viver. Era pouco, mas era tudo que ela tinha. E quando ela deu tudo que ela tinha para viver, mesmo sendo pouco, com esse gesto ela demonstrou a confiança que ela tem em Deus, que é o único capaz de garantir a vida. Não são as coisas, não são as riquezas, as glórias, os prestígios do mundo que garantem a vida. Aliás, tudo isso não pode acrescentar uma vírgula, um milésimo de segundo que seja, à vida que foi pensada para nós. Deus dá, Deus tira, a hora que ele achar. Então, a parábola do óbolo da viúva, que no Evangelho hoje São Lucas conta para nós, diz muito nessa reta final do ano. Né? O que está contando para nós? Em quem ou no que a gente está colocando a nossa confiança? Todo o nosso trabalho na comunidade, na pastoral, no movimento, no serviço, visam a quê? Visa a quê? O que eu quero com isso? Chamar a atenção do mundo ou tocar o coração de Deus? Toca o coração de Deus quem se entrega totalmente, com tudo que é e tem, nas mãos dele. E permite que ele conduza a nossa vida. Diz o Evangelho de hoje, 21, 1 a 4 de São Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas, depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Deus não quer a nossa sobra. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Deus quer, ele que se dá totalmente a nós, no mínimo, tudo que nós somos e temos. Até porque tudo que somos e temos foi ele que deu. É disso que se trata. Nessa reta final do ano, pensamos a Deus que nos ajude a entender aquilo que ele espera de nós e a fazer com que a nossa vida corresponda àquilo que ele espera de nós. Que ele nos dê força, coragem, sabedoria, discernimento, para que nós sejamos, para que nós façamos aquilo que de fato causa alegria no seu coração, assim seja. O que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir. O que é forte, o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir. O que é forte, o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir. O que é forte, o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir. O que é forte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.